Muito bem, meus irmãos, prosseguindo com a nossa leitura bíblica, chegamos à reta final do livro de Números. Vamos ler hoje a partir do capítulo 31 de Números. Mas antes, vamos buscar ao Senhor em oração. Amado Deus, abençoa a nossa leitura bíblica, abençoa os meus irmãos que estarão acompanhando. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 31 de Números, a vitória sobre os midianitas. E o Senhor disse a Moisés: Vinga os israelitas contra os midianitas. Depois disso, serás recolhido ao teu povo. Então Moisés falou ao povo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Assim foram apresentados 1000 de cada tribo, dentre os milhares de Israel, num total de 12.000 armados para a guerra. E Moisés mandou à guerra 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e levava nas mãos os utensílios do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E guerrearam contra Midian, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Também mataram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram prisioneiras as mulheres e as crianças dos midianitas, e saquearam todo o gado e todos os rebanhos, enfim, todos os bens. Incendiaram todas as cidades em que habitavam e todos os acampamentos deles. Pegaram para si todo o despojo e toda a presa, tanto homens como animais. E levaram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade dos israelitas no acampamento, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Então Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. E Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas que vinham da guerra e lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Agora, matai todos os meninos entre as crianças, e também todas as mulheres que conheceram o homem na intimidade deitando-se com ele. Mas preservais vivas para vós todas as meninas que não conheceram o homem deitando-se com ele. Ficai durante 7 dias fora do acampamento, todos vós, tanto quem houver matado alguém como quem houver tocado em algum morto. No 3º dia e no 7º, purificai-vos, vós e vossos prisioneiros. Purificai também toda roupa e todo artigo de pele, todo objeto de pelos de cabra e todo utensílio de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos guerreiros que haviam saído à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará puro. Também será purificado com a água da purificação. E tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as roupas no 7º dia e ficareis puros. Depois disso, entrareis no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse ainda a Moisés: Faze a soma do despojo conquistado, tanto homens como animais, tu, o sacerdote Eleazar e os líderes das casas paternas da comunidade. Divide-o em 2 partes iguais entre os soldados que saíram à batalha e toda a comunidade. Separarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra, dos que saíram à batalha, 1 em 500, tanto de homens como de bois, jumentos e ovelhas. Separareis o tributo da metade que lhes pertence, e o dareis ao sacerdote Eleazar como oferta alçada ao Senhor. Mas da metade que pertence aos israelitas, tomarás 1 de cada 50, tanto de homens como de bois, jumentos e ovelhas, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que são encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Então Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.
O despojo, o restante da pilhagem que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Ao todo, 32.000 mulheres que não haviam conhecido nenhum homem na intimidade deitando-se com ele. Assim, a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi de 337.500 ovelhas, e das ovelhas o tributo para o Senhor foi de 675. E eram 36.000 bois, dos quais 72 foram o tributo para o Senhor. E havia 30.500 jumentos, dos quais 61 foram o tributo para o Senhor. Das 16.000 pessoas, o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar, a oferta alçada ao Senhor, conforme este lhe havia ordenado. E da metade que era dos israelitas, que Moisés havia separado da parte que pertencia aos homens que haviam guerreado, a metade que coube à comunidade foi de 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade, que era dos israelitas, Moisés tirou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, conforme este havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então os oficiais encarregados dos milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, aproximaram-se de Moisés e disseram-lhe: Teus servos contaram os homens de guerra que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum. Por isso trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, pulseiras, braceletes, anéis, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro em forma de joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor foi 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Então, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100 e o colocaram na tenda da revelação como memorial para os israelitas diante do Senhor. Capítulo 32. Gileade é dada a Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés. Os homens de Ruben e de Gade possuíam muito gado. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade e perceberam que a região era adequada para o gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e lhes falaram: Atarote, Dibon, Jazer, Nimra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: Se encontramos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, e não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: Ficareis sentados aqui enquanto vossos irmãos vão à guerra? Por que desanimais o coração dos israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia para ver a terra. Quando eles subiram até o vale de Escol e viram a terra, desanimaram o coração dos israelitas para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Certamente os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. E agora vós, uma geração de pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para fazer aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se deixardes de segui-lo, ele também tornará a deixá-los no deserto, assim destruireis todo este povo. Então eles se aproximaram dele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado, cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos
e iremos depressa à frente dos israelitas até os levarmos ao seu lugar, e os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas até que cada israelita esteja de posse da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes respondeu: Se fizerdes isso, se vos armardes para a guerra diante do Senhor, e cada um de vós atravessar armado o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada diante do Senhor, então sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor e de Israel, e esta terra será vossa propriedade diante do Senhor. Mas se não fizerdes disso, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos atingirá. Edificai cidades para vossos filhos e currais para vossas ovelhas, e cumpri o que dissestes. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Teus servos farão como meu senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão todos armados para a guerra, para guerrear diante do Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué filho de Num e aos líderes das casas paternas nas tribos dos israelitas. E disse-lhes: Se os homens de Gade e de Ruben atravessarem convosco o Jordão, todos armados para a guerra diante do Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis como propriedade a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão propriedade entre vós na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Faremos assim como o Senhor disse a teus servos. Passaremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Assim, Moisés deu aos homens de Gade e de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os homens de Gade reconstruíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram também currais de ovelhas. E os homens de Ruben reconstruíram Esbom, Eleale e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando seus nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. E os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que estavam lá. Moisés deu a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, que habitou ali. E Jair, filho de Manassés, conquistou os povoados da região e o chamou de Avote-Jair. Nobá também conquistou Quenate com seus povoados e a chamou de Nobá, segundo seu nome. Capítulo 33 de Números. As jornadas desde o Egito até Moabe. Foram estas as jornadas dos israelitas quando saíram da terra do Egito segundo seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida das jornadas conforme a ordem do Senhor. E estas são as jornadas, segundo os pontos de partida. Partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês. No dia 15 ao da Páscoa, os israelitas saíram de mãos erguidas, à vista de todos os egípcios. Enquanto estes enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, depois que executou juízos também contra os seus deuses, os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que fica na extremidade do deserto. Partiram de Etã e, voltando a Piairote, que fica defronte de Baal-Zefon, acamparam diante de Migdol. Partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar até o deserto, e andaram durante 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Partiram de Mara, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá.
Partiram de Quibrote Atavá, acamparam em Azerote. Partiram de Azerote, acamparam em Ritma. Partiram de Ritma, acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam em Ben-Jaacã. Partiram de Ben-Jaacã e acamparam em Or-Hagi de Gade. Partiram de Or-Hagi de Gade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu, no 40º ano, depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 1º dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Orei, cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, ficou sabendo da chegada dos israelitas. Partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, em frente do Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Deus manda expulsar os cananeus. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos israelitas: Quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis da vossa frente todos os habitantes da terra e destruireis todas as suas pedras esculpidas. Também destruireis todas as suas imagens de metal fundido e acabareis com todos os seus altares nas colinas. E tomareis posse da terra e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. Distribuireis a terra por meio de sortes, segundo vossas famílias. À família que for grande, dareis uma parte maior, e à família que for pequena, dareis uma parte menor. O lugar que sair por sorte para alguém lhe pertencerá. Recebereis vossa parte, segundo as tribos de vossos pais. Mas se não expulsardes os habitantes da terra, os que preservardes serão como farpas nos vossos olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e farei convosco o que pensei fazer com eles. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos mais uma leitura. Na próxima vez que lermos aqui, encerraremos o livro de Números. Como disse, estamos na reta final. Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura que fizemos hoje. Podemos ver que o povo que caminhou pelo deserto por 40 anos foi ali, ó Deus, protegido pelo Senhor para que pudesse entrar na terra prometida. Esta é a convicção e certeza que temos de que pertencemos ao Senhor. Por isso, o Senhor mesmo é quem nos conduzirá até a cidade santa, onde um dia habitaremos para sempre. Obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que acompanharam esta leitura. Peço ao Senhor que os abençoe. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um grande abraço para você. Permitindo o Senhor, daremos continuidade à nossa leitura. Fique atento.